Por serem tolos e ignorantes, os seres humanos não confiam no ensinamento do Buda. Sem pensar no futuro, buscam apenas a satisfação de desejos imediatos. Iludidos por desejos e apegos, não respeitam o que é moral, deixam-se dominar pela cólera e desejam avidamente a posse de bens materiais. Incapazes de seguir o caminho, mergulham ainda mais no sofrimento das condições maléficas, permanecendo indefinidamente no samsara. Que lamentável, que pena! Sutra do Buda da Vida Imensurável. Namandavs, Namandavs. Namandavs, Namandavs, Namandavs. Senhoras e senhores, boa tarde. Hoje estamos aqui para o ofício de Urabon-e, Finados Budista 2020 do Templo Rompa Ronganji do Brasil. Desde meado para final de março, em que a crise de pandemia do novo coronavírus afetou aqui o Brasil também, nós tivemos que estar em isolamento social desde então e até agora, infelizmente, a curva de nível de infectados, de contágio, ainda não tem baixado muito aqui no Brasil. Na última semana, nós atingimos mais de 100 mil vítimas de Covid-19. Principalmente as famílias que perderam seus entes queridos nessa condição de Covid-19, nós temos o profundo sentimento de pesar, porque também, além da dor da perda, a situação de contágio grande faz com que as cerimônias fúnebres, os velórios não sejam possíveis de ser realizados, né? Lamentavelmente, essa situação é bastante triste. Mas estamos hoje aqui, então, nessa situação de isolamento, eu aqui no templo, os senhores, cada um em seus lares, para este ofício de Urabon-e na forma virtual. E gostaríamos, então, de refletir um pouco em cima do Dharma nessa ocasião, porque essa situação de pandemia também nos trouxe grandes lições, ensinamentos, uma vez que o que nós acreditávamos ser coisas tão naturais, tão óbvias, acordar de manhã, ir para a escola, estudar, ir para trabalho, era uma coisa comum para todos, mas nessa situação de isolamento social, nós estamos vendo que realmente as coisas não são tão simples, tão óbvias assim, Mas o Buda Shakyamuni, através de sutras, de ensinamentos preciosos, já deixou esclarecido que realmente a nossa vida humana é uma vida preciosa, é uma condição de nascer na forma humana, é algo extraordinário, Mas uma vez que estamos aqui nesse mundo, parece ser uma coisa tão simples, e a gente não sabe entender o valor dessa nossa vida, e cada vez mais insistindo apenas no nosso egocentrismo, na nossa ganância, no nosso egoísmo, infelizmente estamos mergulhando cada vez mais em mundo de sofrimento. Nós próprios estamos semeando sofrimentos e dificuldades sem perceber e, enquanto as coisas estão indo bem, tudo bem, eu fiz, eu ajudei, eu participei. As coisas começam a dar errado, a responsabilidade é culpa dos outros, e de coisas ruins, coisas erradas, a gente é vítima, Essa é a nossa postura, essa é a nossa forma de agir, de pensar, de ser. Então, nessas condições, achando que estamos sempre corretos, mas infelizmente, na maioria das vezes, estamos totalmente enganados, e justamente Urabon significa literalmente estar pendurado de ponta cabeça, sofrendo. Isso quer dizer o quê? Que o Buda esclareceu há 2.600 anos atrás que a nossa verdadeira natureza é isso, Estamos nós próprios semeando dificuldades sem perceber, e quando a gente colhe o fruto, o resultado do que plantou, do que fez, continuamos nesse ciclo vicioso, a nossa ignorância, semeando mais sofrimentos, porque
jogamos a nossa responsabilidade em cima de outras pessoas ou de outras coisas também. Então, compadecendo-se dessa nossa condição, o Buda, da vida, luz, sabedoria e compaixão infinita e eterna, que se manifesta nesse nome, Namo Amida Butsu, colocou toda a sua virtude búdica para nos acolher da forma como somos. E quando a gente atende ao seu chamado, Namo Amida Butsu, nós já estamos aqui para a vida futura, abarcados dentro dessa grande compaixão. Seja onde for, seja quando for, de que maneira for, fim dessa nossa vida terrena, temos o nascimento imediato no mundo da iluminação do Buda. Assim, o nosso fundador, Mestre Shinra, ele entendeu que nós recitamos o Nembutsu, Namo Amida Butsu, atendendo ao chamado do Buda, não para ficar fazendo pedidos, né? Ah, Buda faz isso para mim, faz aquilo para mim, mas sim que atender ao chamado do Buda e recitar o Nembutsu é a forma máxima de agradecimento, não com a nossa força, com a nossa virtude, mas sim que é proporcionado pelo próprio Buda, que colocou nesse nome, Namo Amida Butsu, toda a sua virtude búdica, todo o seu voto e todas as práticas necessárias para nos acolher da forma como somos. Então, quando atendemos ao seu chamado, nós estamos podendo agradecer a tudo e a todos, principalmente aquelas pessoas com quem nós tivemos contato, convívio nessa existência, a relação de interdependência, principalmente pais, filhos. Nós temos, né, a condição de ter recebido essa vida através da ligação com os nossos pais e ter recebido essa existência. Bom, eu sou, na verdade, neto de imigrantes, Sansei, né? No mês de junho, completamos 112 anos da imigração japonesa no Brasil. Se os meus avós não tivessem vindo aqui ao Brasil, é bem provável que a minha vida não poderia existir aqui agora. E nesse mês de agosto, nós tivemos, né, nos dias 6 e dia 9, 75 anos atrás, o lançamento, a derrubada de 2 bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, respectivamente, dizimando centenas de milhares de vidas em fração de segundos. Esse acontecimento da tragédia da ignorância humana vem realmente comprovar, né, o que o Buda disse sobre a nossa verdadeira natureza. Estamos acreditando que estamos fazendo as coisas corretas e, no entanto, na maioria das vezes, estamos fazendo coisas e vamos colher o fruto de sofrimentos do que nós estamos praticando sem perceber que são coisas errôneas, coisas erradas, né? Então, o fato de poder encontrar o Dharma é uma coisa extraordinária, porque receber a vida na forma humana já é algo muito difícil de acontecer. E se estamos tendo essas possibilidades, isso são motivos para a gente estar agradecendo cada instante. E sendo que atender ao chamado do Buda, Namo Amida Butsu, vem a ser a forma máxima de agradecimento a tudo e a todos, que também devemos favores nesse mundo, que a gente procure então vivenciar a nossa vida com retribuição, gratidão, agradecimento, atendendo ao chamado do Buda, Namo Amida Butsu. Nesse momento de pandemia, esperamos que todos nós possamos nos cuidar muito bem, cada um fazendo a sua parte com responsabilidade, evitando ser infectados e também, procurando evitar, né, que sejamos infectados, porque se a gente não está vivendo numa ilha deserta, não há como, né, a gente estar totalmente livre dessa situação de isolamento, apesar de que a gente está se esforçando para estarmos em segurança, mas infelizmente não temos a total certeza, né, como é que podemos encontrar com esse vírus também. A gente não sabe se a nossa vida vai ter que encerrar nesse mundo em decorrência, né, de coronavírus ou algum tipo de acidente, alguma coisa assim, mas infalivelmente um dia todos nós vamos ter que deixar essa existência. Mas encontrando com o voto do Buda, temos a certeza de que teremos o nascimento imediato no mundo da iluminação e assim talvez podemos conduzir essa nossa vida com mais tranquilidade. E desejando então que todos possamos superar esse momento de dificuldade, porque tudo isso também um dia passará, né?
Temos que ter cuidado, temos que ter paciência, mas que todos possamos nos cuidar muito bem. Encerro a minha explanação agradecendo a atenção de todos e, ao final, com as palavras da sabedoria do budismo, do grande mestre Renyo Shonin, o 8º patriarca da nossa escola, que deixou os ensinamentos através de carta, que eu vou fazer a leitura de uma das cartas para encerrar a minha explanação de hoje. Nosso muito obrigado a todos. Namandavts, namandavts, namandavts. As cartas do mestre Renyo, fascículo 5, carta 2, capítulo sobre os 80.000 ensinamentos do tesouro do Dharma. Mesmo que conheça os 80.000 ensinamentos do tesouro do Dharma, aquele que não percebe a importância do mundo além deste em que agora vivemos, continuará sendo tolo. Por outro lado, serão sábios, mesmo os analfabetos e iniciantes tonsurados, homens e mulheres, aqueles que perceberem a importância desse outro mundo. Assim, a essência da nossa tradição é que todo o conhecimento de sutras e textos sagrados será em vão, caso não se vivencie a mente confiante, Shinjin, livre de qualquer dúvida. O mestre Shinran também diz: todos os seres, homens e mulheres, caso não confiem no voto do Buda, não poderão ser salvos. Quem quer que tenha abandonado as várias práticas secundárias e na primeira percepção instantânea confie profundamente no Tathagata Buda Amida para a sua salvação na vida futura, não deve alimentar nenhuma dúvida. Todas essas pessoas nascerão na terra da recompensa de Amida, quer sejam 10 ou 100. Reverenciemos sempre, reverenciemos. Namandavts, 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 namandavts.